O cheiro de tecido queimado entrou no quarto antes mesmo da luz. Helena sentiu-o como uma invasão. Não era apenas o odor forte do ferro esquecido sobre o linho. Era a memória de outras marcas, mais profundas do que qualquer queimadura visível. Ela segurou a fronha entre as mãos e apertou, como se ali pudesse comprimir o passado e expulsá-lo. Quando levantou o olhar, Arthur estava na porta. A camisa impecável, o relógio que todos admiravam, o rosto tão controlado quanto o mármore da mansão. Havia um corte no ar entre os dois, uma linha fria que ele não tocava. O silêncio servia como acusação e proteção ao mesmo tempo. Protegeu a reputação da família, acusou a vulnerabilidade da mãe. Isso é descuido, mãe. A frase foi um fósforo aceso no quarto fechado. Ele falou baixo, mas cada palavra tinha o peso de um veredito. Helena tentou responder, mas a voz sai frágil, como as fibras do travesseiro que começavam a se desfazer. Não era a primeira vez. Não era sequer a primeira vez naquela semana. Havia uma rotina para a humilhação, uma correção pública, um ajuste seco em casa, a repreensão pela maneira como ela andava, falava, mexia nos móveis que, segundo ele, já não pertenciam mais a ela, embora fossem dela por direito. Quando Arthur saiu, a casa retomou seus sons. Relógios, o eco de passos no corredor de mármore, o ar-condicionado que fungava como um animal cansado. Helena encostou a face na fronha queimada e deixou a lembrança de um cheiro antigo afundar no peito. O ferro tinha deixado uma marca pequena, irregular, como uma cicatriz. Lembranças vieram. Rogério sentado na varanda com as mãos manchadas de tinta, o riso fazendo ranhuras nos olhos. Rogério, que já não estava entre eles há anos, cuja ausência se transformara em um nome que Helena repetia em segredo para espantar a solidão. Ele fora o único a chamá-la de minha, sem o peso do dinheiro ou da vergonha. A vida deles sempre foram um contrassenso. Fora os sorrisos, festas e citação em jornais. Arthur, o filho que virou exemplo, dava palestras sobre ética e crescimento, abria institutos, assinava cheques filantrópicos, participava de eventos charmosos. Em público, era só o brilho que a cidade reconhecia. Em casa, era outro ritmo, mais fundo, mais seco, com veios de violência que nunca viravam manchetes, porque eram sufocados entre quatro paredes. Helena aprendeu aos poucos que as paredes também podiam jurar silêncio. Ela aprendeu a sorrir em jantares, a manter a cadeira ereta em fotos, a aceitar saudações falsas com graça. Era um teatro. Vitória, a nora, observava aquilo tudo com uma mistura estranha de horror e resolução. Entrara na família com esperança e encontrou códigos não ditos. Recebeu cedo uma mulher no rosto que perguntava demais com seus olhos. Mãe de Arthur, mas mãe que se encolhera. Quando Vitória viu a mancha no lenço uma tarde, algo estalou dentro dela. Não curiosidade só, nem julgamento, mas uma urgência quieta, prática. Ela era jovem, mas sabia que as coisas reais costumavam ficar preservadas em detalhes, fotos, marcas, vozes gravadas. Começou a agir onde Helena hesitava. As primeiras ações de Vitória foram pequenas e quase invisíveis. Levar Helena para consultas rotineiras, ajudar a organizar os armários, oferecer a câmera do próprio celular para registrar lenços, marcas, conversas na mesa da cozinha. Só por segurança, dizia ela, com um tom leve que tentava apagar o dramatismo. A verdade era que, à medida que juntava fragmentos, Vitória compreendia um padrão. Não era apenas um episódio de raiva isolada. Havia um controle sistemático, uma escala que aumentava sem que ninguém exterior percebesse. Helena resistia por vergonha, por amor deformado, pelo remorso de pensar que seu filho, aquele que fingia ser impecável, não merecia ser traído publicamente. Ela enrolava o silêncio como quem cobre uma ferida com gaze. E Arthur, por sua vez, cultivava a aparência de vítima de críticas injustas, sempre que a intimidade ameaçava escapar. Era um jogo teatral que preservava o mito. A casa, grande e silenciosa, guardava segredos entre almofadas, no forro dos móveis, nos bolsos de casacos que pareciam ter memória própria. Em volta dessa cena, outros personagens menores formavam uma rede que não queria se romper.
Dona Marta, a vizinha de quem toda a família nutria um tipo de respeito provocado por anos de convivência, apareceu algumas vezes com bolos e olhos que interrogavam. Camila, amiga de Vitória que trabalhava em cartório, foi acionada quando a jovem começou a perguntar sobre como preservar provas sem expor a mãe à humilhação pública. Havia ainda Samuel, o homem que, ao mesmo tempo em que passava despercebido pela maioria, se tornaria a chave que abriria o armário do segredo. Samuel não era figura de folhetos e nem de patrocinadores. Pequeno em estatura, grande em atenções contidas, ele se movia pela casa com a calma de quem havia aprendido que o silêncio é um luxo caro para quem não tem poder. Era alfaiate de ofício, consertava roupas, costurava golas e improvisava botões que pareciam chamar menos atenção do que mereciam. Conhecera Rogério décadas antes, quando costurara as cortinas do primeiro apartamento do casal, e mantiveram um contato discreto com Helena desde a morte de Rogério. Não aceitava pagamento grandioso, aceitava chá e histórias rasgadas ao meio no fim de tarde. Havia uma ternura ali, não paternal, nem romântica, apenas humana, que unia a Helena de maneira quase fraterna. Naquele dia em que o cheiro de ferro queimado ainda pairava, Samuel chegara com uma bolsa de tecidos. Trouxe a fronha e umas costuras que o moço da lavanderia tirou do lixo. Helena sorriu com olhos baixos. "Obrigada, Samu." Ele corrigiu o canto rasgado do travesseiro com ferramentas pequenas e mãos calejadas. Ao abrir a costura antiga para reparar, uma fresta se abriu. Por um segundo, o dedo dele sentiu algo estranho entre as penas. Um papel dobrado, um pliego envolvendo algo pequeno e moderno, um pendrive, encoberto por um lenço que tinha as iniciais de Helena costuradas à mão. Samuel congelou. Era um objeto de aparência banal, mas ali, dentro daquele travesseiro que consumia as noites de uma vida inteira, aquilo tinha a mesma presença de uma confissão. Ele sabia o que eram segredos guardados em lugares íntimos. Havia visto, na casa de outros, cartas escondidas em livros, cheques em sapatos. Sabia que quem esconde algo em travesseiro queria manter o segredo junto ao próprio sono. A descoberta foi um choque morno, não explosão. Um segredo que se descobria com a delicadeza de mãos que temiam fazer barulho. Ele não tocou o pendrive além do necessário. Recolocou cuidadosamente o lenço, costurou a fronha de modo que a intervenção parecesse antiga. Levou o objeto no bolso do avental como se fosse uma moeda esquecida. Não disse nada a ninguém naquele instante. Preferiu observar Helena, ver se ela sabia, se reagia. Havia no rosto dela um descanso estranho. Talvez a mãe já soubesse, talvez não. Quando Samuel se despediu, deixou um bilhete curto. "Passei para ajustar. Volto quinta." Helena leu, os olhos marejados, e dobrou o bilhete sem comentar nada. Em sua cabeça, o pendrive dentro do travesseiro podia ser qualquer coisa. Uma relíquia de Rogério, uma lembrança de juventude, talvez até algo deixado por um antigo empregada. O que ela não sabia é que, para Vitória, aquilo poderia ser a primeira peça concreta de que precisava. Vitória notou a inquietação nos dias seguintes. Achava estranho o cuidado excessivo de Helena com o travesseiro, o modo como ela o ajeitava durante a manhã. Não era natural, aquilo parecia uma cerimônia silenciosa. Perguntou levemente, como quem prepara a mesa para uma conversa feliz. "Mãe, tudo bem com você?" Helena desviou, e as palavras ficaram no meio. Vitória, no entanto, não era mulher que se conformava com falta de resposta. Era metódica. Telefonou a Camila, ligeira, e explicou de modo velado que precisava saber como preservar um documento digital. Não havia ainda um documento concreto na mesa, mas havia a sensação de que algo poderia surgir. Enquanto isso, Arthur mantinha os compromissos públicos impecáveis. Em entrevistas, falava de disciplina e família. Em jantares de gala, sorria à câmera. Quando estava em casa, mudava o tom, impaciente, por vezes seco, outras vezes distante. Bebida passou a ser porto seguro em algumas noites. Uma garrafa que aliviava a necessidade de controle e aumentava a violência. Não se tratava de cenas de filme, mas de pequenas explosões que, somadas, arrancavam a dignidade de Helena. Ele a chamava de impropriedades, a criticava por não estar de acordo com seu estilo de vida, e a fazia sentir que qualquer passo em falso dela era um problema cuja única solução possível era a sua correção.
A cidade admirava o rosto público e ignorava as sombras em casa. Os vizinhos falavam de Arthur com citação de respeito. Poucas pessoas ousavam perguntar algo diretamente a Helena. A comunidade parecia concordar, em silêncio, com a narrativa que mantinha o filho no pedestal. Era como se as fachadas brancas da rua fossem um pacto que escondia manchas. Vitória, porém, começou a montar um arquivo com peças soltas. Tirou fotos de fronha, de lenços, anotou horários e textos de mensagens em que Arthur humilhava a mãe com indiretas. Guardou mensagens de áudio que ela mesma gravava apenas para lembrar o que acontecera. E, discretamente, passou a observar quem entrava e saía, como se um crime pudesse se montar por pequenas pegadas. Samuel, nesse intervalo, sentia o peso do segredo no bolso do avental como um corpo estranho. Não queria expor Helena sem confirmação, ao mesmo tempo sentia que aquilo não podia ficar parado. Na noite em que decidiu fazer algo, caminhou até a esquina da rua onde sabia encontrar Dona Marta, a velha amiga de Helena. Explicou que havia encontrado algo e que não sabia o que fazer. Marta, sem pestanejar, arrumou um chá e chamou Vitória para uma visita supostamente casual. A reunião aconteceu numa manhã de céu baixo, em que o sol parecia ter preguiça de atravessar a janela. Helena os recebeu como um navio que atraca lentamente, cautelosa, com rostos que sabiam mais do que as palavras regulavam. Samuel tirou o objeto do bolso e o deixou sobre a mesa de café, como se deixasse um envelope para o correio. A presença do pendrive ali foi elétrica. Todos o olharam. A mão de Helena tremia. Ela fez um pequeno movimento de recolher, como se o objeto fosse veneno ou mel e suas impressões estivessem temporariamente indecisas. Vitória foi pragmática. Pegou o pequeno dispositivo com luvas de silicone, precaução que ela aprendera em conversas com Camila sobre preservar evidências digitais. Não vamos tocar sem cautela, disse, controlando a voz. Havia um plano que começou a formar. Examinar o conteúdo sem expô-lo à rede, copiar, analisar e decidir o melhor caminho. Camila aconselhou um método simples: não abrir na máquina doméstica sem cópia, registrar data e hora, procurar orientação sem alardes. Não era heroísmo cinematográfico, era um trabalho minucioso de preservar algo frágil. Antes de abrir, porém, a tensão cresceu com a chegada inesperada de Arthur. Voltou mais cedo de uma viagem de negócios com maleta e pressa que mascaravam algo imenso. Entrou em casa com aquele ar de dono que não tolera surpresas. Ao atravessar o hall, notou a presença de pessoas no estar. Havia um pequeno tremor na rigidez de seu corpo. Helena tentou recolher o pendrive com naturalidade. Arthur perguntou de modo cortante por que havia visita sem aviso. Dona Marta sorriu com aquela coragem que vem da idade e explicou que havia um chá. Vitória, com o dispositivo escondido por baixo do guardanapo, manteve o rosto sereno. Arthur observou cada movimento com a precisão de quem lê um contrato e encontra uma cláusula que não estava prevista. Seu olhar pousou em Samuel por um segundo mais longo que o necessário. Havia uma nota de reconhecimento no rosto do alfaiate, como se este tivesse sido visto antes, por algo que não era apenas a costura. Arthur retomou a fala na pressão de quem quer domínio. Não gosto de surpresa, especialmente na minha casa. A frase foi um estalo que fez as paredes lembrarem todos os episódios e, pela primeira vez, o silêncio pareceu trair alguma coisa. No jantar daquela noite, a tensão pesada se tornou quase palpável. Arthur falou sobre negócios, sobre um novo contrato, e soltou uma risada que não alcançou os olhos. A presença de pessoas na casa, a forma como olhavam para a Helena, pareciam abafar o som de um arquivo digital que poderia mudar tudo. Vitória permaneceu contida, com o pendrive escondido no bolso. Sabia que um passo em falso ali poderia provocar uma reação que colocaria a Helena em risco. Aos poucos, a ladainha da normalidade retomou. As pessoas foram saindo e Arthur, no final, subiu a escadaria de mármore com passos que pesavam mais que o usual. Quando a casa ficou no silêncio visível, Vitória suspirou. Samuel recolheu suas ferramentas. Dona Marta foi embora com o costumeiro lenço. "Seja forte, minha filha", murmurou para Helena. A mulher sorriu, sem saber que o que se afundava no peito não era força, era reserva.
Helena foi para o quarto, fechou a porta e sentou na beira da cama. Viu o travesseiro com sua costura refeita, como se aquilo fosse um segredo que precisava ser preservado. Não conseguia imaginar o que havia dentro. A imagem do pendrive lhe parecia um irmão estranho, um objeto estranho na intimidade do lar. Vitória chamara Camila no corredor. Temos algo, preciso de orientação. A voz era firme. Camila orientou com calma. Fazer cópias em equipamento seguro, não reproduzir nas redes sociais, procurar uma advogada que trabalhasse com proteção à vítima. Havia também uma recomendação prudente, preparar uma rede de apoio físico para não deixar Helena sozinha em momentos de confronto. E se houver material nessa memória? Perguntou Camila. Vitória prendeu a respiração. Se houver, temos que agir com cuidado, não para condenar, mas para proteger. Camila reforçou, não tomem decisões impulsivas, primeiro preservem, depois planejem. O plano, naquele instante, era uma lista prática. Na cozinha, Samuel lavava uma xícara com mãos que tremiam só um pouco. Era estranho pensar que um pequeno objeto pudesse ter tanto poder de mudar a vida de alguém. Desde fora, a cidade seguia, os faróis passavam, carros ecoavam. A mansão respirava a normalidade. O pendrive, embebido na penumbra do bolso, parecia um coração escondido. No final da noite, quando Helena já dormia com o rosto amassado de cansaço, Vitória respirou fundo e foi até o escritório onde guardava o laptop distante da casa. Ela sabia que o primeiro passo era olhar, sem alardes. Quis apenas saber, primeiramente, se havia algo que dissesse o nome Arthur ali. Abriu a pequena caixa com luvas, ligou o equipamento e, com cuidado, conectou o pendrive. A tela brilhou com uma lista de arquivos, datas, nomes abreviados, uma pasta com a sigla da família. Vitória sentiu o estômago contrair. O dedo tremeu sobre o play. Antes de apertar, gravou uma cópia para segurança, guardando o original intacto. Quando a primeira faixa começou, não havia imagens no começo, apenas áudio. Uma respiração, depois uma voz feminina sussurrando o nome de Helena. A voz era fraca, tremida. Vitória apertou o botão e tentou manter a razão. Mesmo uma pequena ação poderia ser interpretada mal, ela sabia disso. A gravação avançou. Havia vozes, uma delas era claramente masculina. Firme, controladora, com aquele tom que fazia a pele arrepiar. Não era preciso descrever o que aconteceu para sentir o peso do que estava sendo ouvido. Era suficiente ouvir o nervo da voz, a ameaça velada. Vitória sentiu o chão mover-se sob os pés. E então, um som abafado, um estalo seco que não se mostrava na tela, mas que fazia toda a sala gelar. Ela parou a reprodução. A máquina ainda afiava um frio implacável, como se a tecnologia tivesse abatido em silêncio algo que a família tentara manter oculto. Vitória respirou fundo e saiu do escritório com passos calculados. Havia um novo nível de urgência. Não se tratava de acusação leviana. Era prova bruta, cavada do íntimo da casa. No quarto, Helena acordou com a inquietação do dia inteiro. Olhou para a janela e viu a luz tímida da madrugada. Não sabia que, a alguns passos dali, uma cópia de sua dor existia em um pedaço de plástico moderno. Não sabia que alguém a protegia e que havia mãos trabalhando para transformar os sinais em documentos compreensíveis. Dormiu de novo, pesando menos por alguns instantes, sem saber que aquilo poderia transformar toda a geografia de sua vida. Vitória, por sua vez, decidiu que era hora de montar uma estratégia. Não queria fogo de artifício, queria segurança. A primeira medida foi simples: fazer cópias, guardar o original em local seguro e consultar pessoas de confiança. A segunda foi preparar Helena para o que poderia vir, sem assustá-la, apenas dando espaço para que ela escolhesse como seguir. A terceira foi começar a imaginar o momento do confronto. Como fazê-lo sem deixar esposa, mãe ou amiga à mercê de uma reação que pudesse ser perigosa. Enquanto isso, Arthur dormia no quarto maior da casa, inconsciente do pequeno pendrive que agora se tornara uma bomba de precisão. Ele sonhava com contratos e lucros, ou talvez com a imagem que vestia para as câmeras.
Em algum lugar entre seu sono e a cidade, havia uma fissura no castelo que ele erguera. O segredo sombrio dentro do travesseiro, protegido por costura e tempo, escapara em manos cautelosas. Na manhã seguinte, a cidade despertou com seu costume. Mas, na casa grande, as coisas se movimentavam diferente. Samuel passou para buscar o que reparara, mas a expectativa no ar era outra. Ele trouxe um pacote de biscoitos e um olhar que dizia: "Não tenho pressa, estou aqui." Helena agradeceu, sem saber dizer mais. Vitória, por sua parte, chamou a mãe para um café, com a doçura de quem fala de palco que ainda não se iluminou. "Vamos ajeitar as coisas juntas", disse. E Helena assentiu, sem imaginar que, naquele mesmo momento, uma cópia digital jazia segura em outro cofre, pronta para ser usada com cuidado. O momento de virada, porém, ainda não ocorrera. As pedras foram colocadas no caminho, mas o fluxo estava apenas começando. Havia passos a serem avaliados. Quem ouviria primeiro? Como garantir a segurança? Se Arthur reagiria com fuga ou com tentativa de redenção pública? Se o segredo encontraria eco nas redes ou se ficaria preso nos corredores daquela casa? Vitória sabia que o risco era real. Samuel sabia que a dignidade devia ser protegida. Dona Marta sabia que havia momentos em que a coragem de uma geração envelhecida precisava ser acionada. E Helena, no centro, respirava devagar, sem saber que o travesseiro havia entregado, finalmente, um fragmento da verdade que ela carregara sozinha por tanto tempo. Se você estivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar? A pergunta ficou no ar como um convite. Não era um chamado fácil. Era um pedido para que o espectador se colocasse no centro de uma história que era, ao mesmo tempo, íntima e universal. Havia muito mais por vir. Decisões práticas, conversas que fariam o chão tremer, possíveis reações de Arthur quando o peso do segredo alcançasse a superfície. Por enquanto, o pendrive descansava em uma gaveta trancada. As cópias estavam com pessoas de confiança. E uma tensão crescente piscava nos olhares de quem sabia demais para ficar calada. No entanto, a casa não é uma bolha. Notícias correm, ruídos se propagam, e uma cidade inteira tem ouvidos atentos. Em algum momento, as escolhas de Vitória entre revelar ou proteger, entre avançar e esperar, teriam de se transformar em ação. Enquanto isso não acontecia, Helena regressava a lembranças de Rogério e encontrava em pedaços de dias comuns uma força que não sabia possuir. Aos poucos, uma faísca de recomeço iluminava pontos escuros. O fato de alguém ter notado o que ela escondia. O fato de haver provas que, se usadas com cuidado, poderiam ser o primeiro passo para retomar a voz. Mas ainda havia uma coisa que ninguém previra. O segredo guardado não era apenas uma prova de agressão. No pendrive havia, além daquele áudio, uma pasta com nomes e datas que sugeriam conexões além da intimidade. Pistas que poderiam atar a conduta de Arthur a fatos públicos. Isso poderia transformar o caso em algo maior, afetar reputações e abrir portas que nenhum deles queria abrir. Vitória viu as pastas, sentiu o frio subir pela espinha e percebeu que o que encontrara no travesseiro poderia não apenas salvar uma mulher de silêncio, mas também quebrar a fachada que a cidade venerava. Antes de agir, havia que medir as consequências. Cada passo precisava ser calculado, não por medo de enfrentar, mas por responsabilidade com quem dependia dela. Helena, ainda envolta em lençóis, não tinha como saber que a cidade que a elogiava poderia, em breve, ter que escolher entre manter um mito ou reconhecer a verdade. Nos quartos, nas mesas e nas ruas, decisões se formavam, e o pendrive, agora, parecia menos um objeto e mais um pesado pulso no centro da história. Vitória guardou a cópia do pendrive na bolsa com as mãos que tremiam só um pouco, mais pela responsabilidade do que pelo medo. Não quis revelar naquele momento todo o conteúdo a Helena. Era preciso ritmo, cuidado, estrutura, todas as peças alinhadas antes de mover uma peça decisiva no tabuleiro da casa.
Chamou Camila para uma reunião particular e as duas passaram horas conversando à mesa da cozinha com papel e canetas, iluminando possibilidades e avaliando riscos. Camila, com a experiência prática que vinha do cartório e de alguns contatos discretos, insistiu em uma palavra que virou linho de frente do plano: segurança. Helena precisa estar segura primeiro, disse Camila. Provas podem ser poderosas, mas também perigosas se expostas sem amparo. Vamos montar fases: proteção, evidência, fluxo público, e sempre com antecedência. Vitória anotou cada item. Não era uma estratégia para humilhar, era um plano para garantir que, se aquilo viesse a público, Helena não ficasse desamparada. Enquanto o grupo se articulava, Samuel continuava suas visitas. Parecia um fio constante que atravessava a casa e a lembrança de Rogério. Não gostava de atenções, preferia a discrição de linhas e agulhas. Mas havia decidido privadamente que, se era para ajudar, ajudaria até o fim. Em conversas com Dona Marta e Vitória, contou como encontrara o pendrive enrolado com a fronha e por que não o revelara na hora. Por respeito, por medo de quebrar uma casa que já tinha rachado por dentro. As palavras saíram simples, carregadas da honestidade de quem não possuía influência pública para manipular narrativas. O próximo passo do plano foi proteger Helena em sua rotina. Dona Marta passou a ficar umas tardes por semana na casa, alegando velhas tradições de bolos e conversas. Camila marcou encontros discretos, consultas médicas, uma atividade de fisioterapia para as costas que Helena vinha adiando, encontros com amigas de longa data. Vitória passava a noite com a mãe quando podia, inventando reuniões de trabalho que a mantinham por perto. Tudo com naturalidade. A intenção era impedir que qualquer confronto citado pegasse Helena sozinha e vulnerável. A jovem começou a agendar também pequenos ensaios de retomada de vida, voltar ao clube onde Helena costumava nadar, procurar o coral da igreja que Rogério adorava ouvir, rever fotografias antigas e colocar novas molduras. Não é só lutar contra algo, disse Vitória em uma tarde, é também oferecer à mãe um caminho de volta para si mesma. Helena respondeu com passos lentos, mas foi aceitando cada convite. Os primeiros sorrisos eram curtos, mas verdadeiros. Cada saída era um pequeno triunfo sobre o cerco que existira por anos. Ao mesmo tempo, Vitória e Camila avançaram tecnicamente. Levaram uma cópia do material para um computador seguro, analisaram pastas com nomes e datas que relacionavam Arthur a contratos e transferências estranhas. Havia termos truncados, siglas e interlocutores que se repetiam. As entrelinhas apontavam para um padrão, negócios que, legalmente e socialmente, sustentavam a imagem que o próprio Arthur cultivava. Não era uma condenação automática, era um mapa de possibilidades. Eles consultaram uma advogada de confiança que, sem promessas, orientou sobre como fazer encaminhamentos prudentes e como preservar a cadeia de custódia do material digital de forma simples e segura. Essa preparação demorou dias. Cada movimento tinha que ser medido para minimizar riscos. Mas segredo demais também cria tensão. Em casa, os silêncios passaram a ter um novo peso. Arthur, que continuava a desempenhar sua figura pública, notava mudanças sutis. Refeições em família mais formalmente coordenadas, menos momentos de intimidade sem testemunhas, visitas que se prolongavam. Ele sentia que algo havia mudado e que o tabuleiro com o qual jogava estava de alguma forma sendo remexido. Numa noite em que a chuva fazia cortinas nas janelas, Vitória marcou o que chamou de jantar de família, com a justificativa de comemorar um contrato fechado. Convidou apenas pessoas que já sabiam de parte do plano. Dona Marta sentaria à mesa como âncora moral. Samuel, com modéstia, estaria presente como alguém que fora chamado para ajustar um botão de última hora e, talvez, testemunhar a presença de um visitante de respeito. Camila e a advogada fariam parte do apoio, sem escândalo. O movimento seria controlado, mas real. Vitória havia decidido que precisava testar os limites de Arthur sem colocar Helena em risco. No salão principal, as luzes foram baixadas de propósito para tornar a cena íntima e ao mesmo tempo tensa. As conversas começaram por formalidades. Arthur riu e falou do trabalho, do novo projeto social da empresa, falava com aquela pompa que tantos admiravam.
Helena sentou-se com a postura que aprendeu a praticar em ocasiões públicas, o sorriso um traço tênue. Samuel sentou-se numa cadeira discreta. Dona Marta trouxe o prato preferido de Helena, uma antiguada receita que parecia costurar memórias ao presente. Havia calor na mesa, mas um calor com nervura. Vitória, ao longo da refeição, buscou um ponto de ancoragem para a mudança. Precisava dar a Arthur chance de responder diante de pessoas. Precisava, também, de um gatilho que revelasse que as invisibilidades tinham testemunhas. Quando falou, sua voz foi contida, e cada palavra tinha a intenção de abrir a cortina para algo que não fosse humilhação, mas real. Pai, começou Helena sem olhar diretamente para o filho. Preferiu olhar para as mãos que seguravam o guardanapo. O uso de pai ali foi escolhido. Era um ingrediente que transformava a mesa. Arthur franziu. Em público, costumava tratá-la por mãe, num tom que soava distante, quase formal. Naquele instante, a palavra soou como apelo. Vitória, então, com calma, pediu que o celular de Arthur tocasse. Era um pretexto para quebrar o ritmo confortável. Enquanto todos desviavam o olhar, a advogada de confiança ativou uma reprodução parcial do conteúdo do pendrive em um tablet, com o som mantido baixo, apenas o suficiente para que quem estivesse na sala pudesse ouvir o peso da voz. A gravação foi acionada sutilmente, uma respiração, o sussurro, a voz que conhecera nos lençóis da casa. O som atravessou o ar como uma lâmina quente. Arthur ficou estático. Por um instante, seus olhos perderam a habitual compostura. Não tentou negar. A reação não foi teatral, foi visceral. Levantou-se abruptamente, quase derrubando a cadeira. A voz que se formou quando falou era áspera, como se algo interno se quebrasse. — O que é isso? — gritou. O tom cortou a sala, os pratos ecoaram. Não houve gritos sensacionalistas. A tensão foi uma sucessão de pequenas rupturas. Vitória abriu a voz, firme. Temos registros, não para expor sua mãe ao ridículo, mas para garantir que ela esteja segura. Camila, com calma, apresentou a forma como o material fora preservado, e a advogada mencionou a necessidade de encaminhar tudo com cautela caso houvesse denunciar formalmente. Não se tratava de um tribunal, tratava-se de uma reunião de proteção. Ainda assim, a presença pública de Arthur tornou o gesto explosivo. Ele reagiu com negação e ameaça velada. Não usou palavrões, sua estratégia foi outra, envolver culpa e manipulação. Lembrou de momentos em que fora responsabilizado injustamente. Falou da exposição que poderia destruir reputações. Mencionou o cuidado que tinha com a família, com os investimentos, com a imagem. Foi um discurso ensaiado, mas suas palavras falharam em preencher o vazio que o áudio representava. Ao término, sua voz tremeu numa nota que não conseguia controlar. Num momento de fúria controlada, foi até o escritório, com a intenção de pegar documentos, talvez um telefone, talvez algo que lhe desse vantagem. Vitória, antecipando o movimento, já havia bloqueado possíveis acessos e informado certas pessoas de confiança sobre o que aconteceria. Samuel, com a calma de quem já vira muitas peças quebradas, seguiu tranquilo pela escada com o olhar sereno, como se dissesse que havia testemunhas suficientes naquela casa. A cidade, por sua vez, começou a sussurrar. Alguns admiradores de Arthur preferiram fechar os olhos. Outros, menos numerosos, começaram a levantar questões sobre o que significava alguém impecável em público ter uma vida tão diferente em privado. Enquanto isso, o próprio Arthur encontrava-se em fuga, não só do lar, mas de si mesmo. As noites sem a estrutura da mansão foram mais longas. Em alguns momentos, tentou contato, com mensagens que buscavam atenuar os acontecimentos. Outras vezes, procurou a defesa de seus advogados para entender o alcance da exposição. Não havia uma transformação mística. Havia, sim, deslocamento. Em contrapartida, a presença pública dele começou a sofrer fissuras sutis, contratos congelados, convites adiados, sorrisos que já não encontravam os olhos com tanta facilidade. Mas a história não virou um conto de justiça imediata. Foi um processo. Para Helena e Vitória, o que importava era que Arthur não tinha mais o mesmo poder de controle dentro da casa. Com a passagem do tempo, a casa transformou-se em outro lugar, menos palco, mais lar.
Helena dobrou as roupas de Rogério que ainda guardava, organizou caixas de fotografias e as colocou em caixas novas. Durante uma tarde, abriu um álbum antigo e lhe deu um lugar de destaque numa prateleira, substituindo a imagem de uma família perfeita por uma imagem menos polida, mas verdadeira. Em algumas noites, chorou sozinha, não de medo, mas de liberação, como quem lava por dentro. Em outras, riu ao lembrar de contos bobos que Rogério contava. A recuperação foi em mosaicos, feita de dias pequenos, que somados compuseram algo maior. Samuel continuou próximo, sem invadir. Era a presença que não exigia reconhecimento público. Aceitou convites para um café, ria de pequenas coisas e, em dias de chuva, aparecia com um pedaço de tecido novo para consertar uma cortina. A cidade continuava a vê-lo como aquele costureiro discreto, sem adjetivos espetaculares. Mas para Helena, Samuel era mais do que um ajudante. Era a prova de que solidariedade vinha de onde menos se espera, e que a dignidade se salvava com gestos simples. Aos poucos, outras mulheres da vizinhança passaram a se abrir. Ao ser vista retomando a vida, Helena tornou-se um símbolo discreto de resistência. Algumas vizinhas telefonaram, pediram conselhos, compartilharam histórias próprias. A casa transformou-se em um ponto de encontro, onde às vezes se discutia não só a história de Helena, mas também a prática de se cuidar coletivamente. Dona Marta organizava tardes com chá e conversa. Camila, com prudência, orientava sobre preservação de documentos. Vitória, movida por indignação e amor, coordenava encontros para ouvir e para agir. Não faltaram dias difíceis. Houveram reações cruéis nas redes, mensagens que tentaram minimizar a situação. Algumas pessoas se perguntavam se a verdade era tão simples. Contra isso, Vitória se armou com paciência. Não buscava converter a opinião pública a todo custo, buscava praticidade. Para Helena e Vitória, Samuel era mais do que um ajudante. Era a prova de que solidariedade vinha de onde menos se espera e que a dignidade se salvava com gestos simples. Aos poucos, outras mulheres da vizinhança passaram a se abrir. Ao ser vista retomando a vida, Helena tornou-se um símbolo discreto de resistência. Algumas vizinhas telefonaram, pediram conselhos, compartilharam histórias próprias. A casa transformou-se em um ponto de encontro, onde às vezes se discutia não só a história de Helena, mas também a prática de se cuidar coletivamente. Dona Marta organizava tardes com chá e conversa. Camila, com prudência, orientava sobre preservação de documentos. Vitória, movida por indignação e amor, coordenava encontros para ouvir e para agir. Não faltaram dias difíceis. Houveram reações cruéis nas redes, mensagens que tentaram minimizar a situação. Algumas pessoas se perguntavam se a verdade era tão simples. Contra isso, Vitória se armou com paciência. Não buscava converter a opinião pública a todo custo, buscava praticidade. Procurou unir forças com organizações locais que apoiavam mulheres em situação de violência doméstica e começou a planejar com Helena atividades que pudessem não apenas sanar feridas, mas também prevenir que outras se calassem. Uma decisão prática, tomada por Helena com tranquilidade, foi doar parte dos pertences que carregavam memória dolorosa. Era um gesto simbólico e potente. Separou algumas roupas, alguns objetos que lembravam episódios difíceis e organizou uma pequena venda de garagem cujos recursos foram destinados a uma associação de apoio. Para muitos, foi apenas um gesto doméstico. Para ela, foi libertador. Não era apagar a lembrança de Rogério, nem negar a dor, apenas escolher o que manter e o que transformar em ação. Em uma tarde de verão, Helena subiu ao púlpito da pequena igreja onde costumava ir, não para relatar detalhes, mas para agradecer pela companhia. Falou de gratidão àquelas que a ampararam, de aprendizados adquiridos, da importância de não permitir que o medo guiasse decisões. Suas palavras não foram acusações, foram convite à vigilância, ao cuidado. Houve aplausos contidos e alguns rostos emocionados. O ato não buscou vingança, buscou reconstrução. Para Helena, falar ali foi também uma maneira de dar nome ao que vivera, reconhecer a violência, sem permitir que esta a definisse por inteiro. O tempo trouxe outra consequência inevitável, a disputa por memórias. Amigos antigos tentaram mediar conversas, alguns membros da família cogitaram reaproximação, outros se afastaram. Cada gesto gerava uma reflexão íntima.
Helena, com serenidade, escolheu quem mantinha por perto. Não por justiça punitiva, mas por proteção àquilo que estava reconstruindo. A linha entre perdão e esquecimento foi delineada com cuidado. Helena não buscou apagar, mas sim reordenar. O anão que encontrara o segredo permaneceu igualmente humano aos olhos da comunidade. Samuel continuou com seu ofício, mas passou a receber nas visitas olhares cheios de gratidão. Não permitiu que a atenção o mudasse. Disse poucas palavras quando lembrado como aquele que achou o pendrive. Não fiz nada de heróico, só ajudei quem precisava. Essa simplicidade poeticamente banalizada era, para muitos, um lembrete de que atos decisivos nascem de rotinas discretas. Algumas repercussões públicas realmente aconteceram, porém de modo contido. Jornalistas procuraram fontes, tentaram construir narrativas. Vitória, alinhada com a advogada, escolheu um caminho de cautela, divulgar apenas quando necessário, sempre priorizando a segurança de Helena. Algumas entidades se mobilizaram para oferecer proteção e acompanhamento psicológico. Nada daquilo garantiu castigo automático a Arthur, garantia sim que Helena não estaria mais só. Havia o peso da incerteza jurídica, mas havia também a leveza de viver novamente com autonomia. Depois de meses de reconstrução, chegou uma manhã em que Helena abriu uma caixa antiga e tirou um saco de botões que Rogério costumava usar. Começou a costurar um cobertor com aqueles fragmentos. Era trabalho minucioso e meditativo. Cada ponto era um gesto de refazer. Ao final do dia, o cobertor cobriu seu sofá, e pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu acolhida pelo estranho calor da própria criação. A cidade observava, em silêncio respeitoso, que a mulher outrora silenciada reaprendia o gosto de escolher. Em certo instante, quando as feridas já cicatrizavam, mas as cicatrizes ainda se lembravam, Arthur tentou um contato indireto, através de terceiros, advogados que propuseram negociações, amigos que sugeriram encontros conciliatórios. Helena, com a ajuda de Vitória e Camila, decidiu que qualquer aproximação teria que passar por pautas claras: segurança, responsabilidade, transparência. Não aceitou manobras que buscassem abafar. Preferiu manter o limite, pois sabia que devolver espaço a quem antes o usara para ferir seria um risco. A cidade, de sua parte, teve que encarar que a imagem pública de alguém nem sempre torna o íntimo puro. Alguns admiradores preferiram manter a crença no ídolo, outros olharam para as lacunas. Para Helena, contudo, as mudanças mais significativas foram internas, o entendimento de que dignidade é algo que não se negocia, e a convicção de que, por mais doloroso que o caminho seja, era possível reconstituir uma vida com pedaços menos frágeis. No final, a chave da virada não esteve apenas num pendrive encontrado por acaso, nem no rosto público despedaçado. Esteve na decisão coletiva de não se calar mais. Vitória não havia buscado holofotes, buscou segurança. Samuel não se interessou por glória, fez o que julgava certo. Dona Marta ofereceu coragem envelhecida. Camila trouxe instrumentos práticos para proteger evidências. E Helena, lenta e firme, tomou para si a escolha de viver outra versão de sua história. Uma tarde de primavera, Helena recebeu na varanda uma carta simples de uma mulher que ouvira sua história em confidência. A carta dizia: "Obrigada por não se calar. Vi o que pude fazer em minha vida por sua coragem." Helena leu a mensagem e sentiu que as palavras teciam uma nova cidade, uma rede invisível de quem decide que o silêncio não será mais refúgio. A sensação era de que algo maior do que retaliação havia brotado, uma comunidade que começava a cuidar de si mesma de maneira mais atenta. O segredo no travesseiro foi o gatilho, mas o que realmente transformou a história foram os passos que vieram depois: preservação de provas, suporte emocional, decisões ponderadas, escolhas práticas. Helena aprendeu a ver o valor das pequenas ações. Vitória aprendeu que coragem é estratégia e cuidado. Samuel continuou a costurar, mas com outra leveza nos dedos. Arthur seguiu seu caminho, talvez para repensar, talvez para se defender em outro campo. O que a casa e sua mãe aprenderam, porém, não podia mais ser revertido. No dia em que Helena convidou algumas amigas para um chá simples, posou ao lado de uma foto antiga de Rogério.
Olhou para a câmera com uma expressão que misturava saudade e firmeza. Sabia que a jornada ainda teria momentos de revés. A vida raramente é reta. Mas também sabia que, da mesma maneira, já se reconstruíra o suficiente para enfrentar o que viesse. E, sobretudo, que tinha ao redor pessoas que não permitiriam que ela voltasse ao papel de vítima silenciosa. Antes de fechar a porta do capítulo que se formara, há uma imagem que Helena guardou. Na cama antiga, um travesseiro com costura refeita. Era ali que repousavam memórias, remendos e um objeto que mudara tudo. Agora o travesseiro tinha outra função. Lembrava que os segredos podem vir à tona e que, quando vêm, podem ser usados para proteger e para transformar. O que antes servia para ocultar, tornara-se sinal de denúncia e de recomeço. A história daquela casa não é única. Em muitos lugares, rostos públicos escondem sombras. Em muitos lares, alguém costura e encontra segredos que se tornam partir de uma decisão. A diferença, diariamente, é feita por quem resolve agir com prudência, por alianças que se formam em silêncio e pela coragem de não aceitar que o que é privado seja refúgio para o dano. Helena escolheu se levantar, não por vingança, mas por respeito à própria vida. Esse gesto é, no fim das contas, o que redime mais do que qualquer correção pública: a devolução da dignidade a quem a teve retirada. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que falar pode salvar. Inscreva-se para mais narrativas que iluminam caminhos e devolvem voz a quem foi calado.